Pré-história. Na Idade da Pedra, surgiram os primeiros chocalhos e apitos, feitos com materiais retirados da natureza, flautas e apitos de ossos, tambores produzidos com bambu e pele de animais, tudo isso utilizado para comunicação à distância e em rituais. Aos poucos, esses sons viraram música ou cultura. Com o passar do tempo, foram criados instrumentos mais complexos de se construir e também de se tocar, por exemplo, como o cravo, que é considerado o avô do piano. Também veio guitarras, órgãos, baixos e outros tantos instrumentos que a gente conhece hoje e outros que a gente nem conhece. A música está em todos os lugares e em cada um de nós. Como diria Friedrich Nietzsche, a vida sem música seria um erro. É a arte a qual realmente não conseguimos viver sem e que se transformou ao passar do tempo. Estudar a história da gravação ajuda a entender essa transformação, datar e conhecer estilos passados, a sua evolução e também as suas semelhanças até os dias de hoje. Para técnicos e operadores, é essencial ter domínio e conhecimento sobre as técnicas e ferramentas. E um dos fatores mais interessantes é aguçar a audição, tornando uma audição crítica e dialogando com a música. Para muitos, isso pode parecer algo entediante, como uma matéria de escola que você não gostava, por exemplo, como o Ives, que não gostava de absolutamente nada. Quase um repetente. Passando, mas naquele limite, né? Mas para os apaixonados por essa arte, por exemplo, com certeza somará muitos pontos e conhecimentos na sua vida pessoal e profissional também. E lembre-se, a música, além de técnica, é a soma perfeita entre a arte e o conhecimento. Sim. Juca, solta a vinheta. O som faz parte da nossa vida, do que fomos, do que somos e também do que seremos. Estudar a história do áudio é também conhecer a nossa própria história. Iremos entender as fases da história e como chegamos à facilidade de ouvir música com a qualidade atual. Mas antes de começarmos, siga o nosso Instagram, se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo e ative as notificações, pois ainda teremos muitos outros vídeos por aí. Lembrando que esse projeto foi desenvolvido por nós, que somos a E-Falante, com o apoio da Lei Emergencial Aldir Blanc, Funcart, Prefeitura de Natal e Governo Federal. Então, bora pra história. Apesar dos homens e mulheres fazerem música desde muito tempo atrás, alguns, assim como eu, acreditam que desde o tempo das cavernas. Mas só foi no século XIX que as gravações começaram. E antes disso, tudo era ao vivo. A música sempre acompanhou a humanidade. Em sítios arqueológicos datados da Era Paleolítica, com mais de 40 mil anos, podem ser encontrados rudimentares. Em sítios arqueológicos datados da Era Paleolítica com mais de 40 mil anos, pode ser encontrado rudimentares formas de flauta. A música está entre as primeiras expressões culturais do homem, surgindo desde antes da agricultura ou da escrita. Ela aparece em todas as sociedades do planeta, em diferentes formatos e funções sociais também. Para acompanhar, por exemplo, um ritual religioso ou simplesmente para quebrar o silêncio de um trabalhador solitário. Até pouco tempo atrás, a audição de música exigia performance presencial de instrumentistas. Percussionistas acompanhavam o exército marchando pelo Império Romano e nos campos de cana-de-açúcar do Nordeste brasileiro, trabalhadores braçais se alternavam entre cantos de sofrimento escravo. Ao longo da história, guerras de expansões, rotas comerciais e imposições religiosas abriram caminho para a troca de culturas de todo tipo, inclusive musicais. Alguns equipamentos autômatos ou automáticos, para ficar mais fácil, como pianola e caixas de música, apareceram na história, mas sem substituir de fato o músico como o elemento central da música em si. A maneira com a qual a humanidade convive com a música começa a mudar a partir da criação do rádio e do disco, que possibilitou a distribuição e a audição de sons pré-gravados. As primeiras reproduções automáticas de música podem ser
A reprodução não tá saindo aqui. Podem ser rastreadas até o século 3 a.C., feito por um cientista helenístico chamado Ctesébio de Alexandria. O hidráulo, como era conhecido, era o primeiro instrumento de teclado do mundo, feito por Ctesébio. Embora suas teclas não correspondessem ao sistema adotado hoje nos teclados, é possível que o acionamento dessas teclas fossem bastante suave. Ela funcionava como um tipo de órgão de tubos, acionado pelo ar, através da força da água, vinda de uma fonte natural, por exemplo, uma cachoeira, ou de uma bomba manual. Assim, o órgão hidráulico não precisava de fole como as sanfonas. No Renascimento, por volta do século XIV e XV, o hidráulo, enfim, tornou-se um instrumento mecânico automatizado, assim como o realejo. Ele é um instrumento que possui um cilindro perfurado com uma música para se tocar quando acionado por uma manivela. Porém, há evidências que dizem que o hidráulo não foi esse primeiro instrumento, e sim uma flauta do século IX, inventada pelos irmãos Banu Musa, em Bagdá, no Iraque. 3 filhos de astrônomo, os irmãos se destacaram nos campos de geometria, astronomia e matemática, e traduziram diversos livros de matemática para a língua árabe. Mas a música em si era gravada à mão. Sim, afinal, podemos também considerar partituras e cifras como gravações musicais. Até meados do século XV, essas partituras eram escritas à mão e preservadas em manuscrito, com, geralmente, reuniões de grandes volumes desses manuscritos. Os mais conhecidos exemplos são os manuscritos medievais de canto, ou canto gregoriano. A primeira partitura impressa apareceu somente em 1473, aproximadamente 20 anos após Gutenberg, o inventor do Império Romano Germânico, mostrar à prensa. Agradecemos a Gutenberg também a reforma científica e a disseminação em massa do conhecimento e da aprendizagem, se tornando o inventor mais importante do segundo milênio. Graças a ele, estamos fazendo esse vídeo, por exemplo. Após a prensa, nada mudou nas partituras até chegarmos no século XX. Interesses significantes resultaram no desenvolvimento da representação da partitura em um formato possível de ser lido pelos computadores. O software que podia ler essas partituras digitalizadas e os resultados que podiam ser agora manipulados se tornou disponível em 1991. Em 98, partituras virtuais evoluíram para o que chamamos hoje de partituras digitais, a qual pela primeira vez permitiu que editores, produtores, músicos pudessem vendê-las com o devido copyright. Ao contrário das partituras impressas, esses arquivos permitiam a manipulação, como a alteração de instrumentos, transposição e mesmo a execução pelo sistema se denominada MIDI, Musical Instrument Digital Interface. O primeiro aparelho com capacidade para gravar sons mecanicamente foi o fonautógrafo, desenvolvido em 1857 por Edward Leon e Scott Martinville. No entanto, ele não era capaz de reproduzir esses sons gravados. E uma das suas primeiras gravações foi Au Clair de la Lune, que era uma canção popular francesa que foi convertida em som digital somente em 2008. Essa é uma das gravações mais antigas da voz humana. Desde que a gravação foi recuperada, a mesma equipe já restaurou uma gravação de um diapasão de 435 Hz, a altura do padrão francês da afinação da nota Lá, que agora é 440 Hz. O som do diapasão quase não se ouve. No entanto, essa é a segunda gravação, tornou-se a mais antiga gravação reconhecida de um som identificável. No século XIX, meados de 1895, apareceu o órgão de feira, ou Fairground. Projetado para um uso em público, comercial, como em feiras, parques e circos, ele era configurado para fornecer música intensa para acompanhar esses eventos e atrações. Usado principalmente no merry-go-rounds e, ao contrário dos órgãos destinados ao uso interno, como em residências e em teatro, eles eram projetados para produzir um grande volume de som para ser ouvido acima do barulho de multidão e de máquinas também. Isso ocorre pois as máquinas da época
eram ainda movidas a carvão. E podemos considerar, por exemplo, esse órgão sendo o famoso paredão do século XIX. O órgão de feira realmente ganhou destaque com o patenteamento do livro de música pela empresa Gavioli. O livro de música, como era chamado as partituras perfuradas, deu ao órgão um repertório ilimitado e muitos esforços foram dedicados à produção desses livros. O surgimento dos órgãos coincidiu com a descoberta do cinema e os artistas foram os primeiros a capitalizar nesse mercado. Os shows do bioscópio, como eram chamados e conhecidos esses shows de cinema itinerante pela Grã-Bretanha, eram uma fonte de orgulho e muitos nomes, agora associados ao teatro, foram iniciados pela primeira vez nas feiras, por exemplo, como o Novo Liceu de Alfombal e País das Maravilhas de Petting Koller. Em meados da década de 30, a competição cada vez maior da música amplificada, o custo cada vez maior do transporte e o custo crescente da mão de obra fizeram com que os órgãos se tornassem antieconômicos para viajar e muitos fossem postos de lado. Um Gavioli, por exemplo, de 89 teclas, que era um teclado, não era só uma partitura, por exemplo, podia pesar até 4 toneladas, precisava ter seu próprio trailer e precisava também de um operador em tempo integral para cuidar só dele. No caso, o que a gente chama de hold, que é uma coisa que muitos músicos hoje em dia não têm. Além disso, um órgão precisava pelo menos meia tonelada de música para ter um repertório de um tamanho razoável para ser tocado. E a música, por ser feita totalmente à mão, era muito cara. Baita música pesada, hein? A pianola ou piano mecânico, cuja primeira aparição foi em 1876, que para nós do século XX foi com Tom e Jerry e aqueles filmes de Bang Bang. Ganhou vasta popularidade por volta da Primeira Guerra Mundial. Usando um rolo de papel perfurado que armazena um longo trecho de música, esse rolo era movido por um dispositivo que inicialmente tinha 58 buracos, sendo ampliado para 65 e em seguida para 88. Em geral, um para cada tecla do piano. Mecanicamente falando, quando uma perfuração atravessa o buraco, fazia a nota soar. Os rolos de pianola foram a primeira forma de armazenamento de música e poderia ser produzido em massa agora, dando a ideia inicial para o que conhecemos como MIDI hoje em dia, embora o equipamento para produzir fosse muito caro para o uso pessoal. A tecnologia para gravar um músico executando uma canção ao vivo em um rolo de pianola não foi desenvolvida até meados de 1904. Os rolos de pianola foram produzidos em massa de forma contínua. Em 1908, em um caso de direitos autorais de Suprema Corte dos Estados Unidos, foi observado que havia entre 70 e 75 mil pianolas fabricadas e entre 1 milhão e 1,5 milhão de rolos de pianola produzidos. A utilização da pianola começou a declinar na década de 20, embora até hoje são feitas algumas variedades. Na década de 90, passaram a ser produzidos pianos mecânicos, que utilizavam dados armazenados num disquete de computador. Eles eram capazes de gravar e produzir com fidelidade uma execução real de um músico. As capturas desses sons em um meio de gravação começou durante a primeira revolução industrial do século XIX, onde aconteceu a descoberta do ferro e do carvão. Surgiram as indústrias, desenvolvendo-se especialmente a indústria têxtil, cuja produtividade aumentou devido à inserção das máquinas de fiar, o tear mecânico e a máquina a vapor. Novas relações de trabalho estabeleceram-se. Surge o trabalho assalariado e a divisão do trabalho. Já na segunda revolução industrial, onde tivemos as invenções do período como indução eletromagnética, cabos submarinos de comunicação, que foram eles que levaram à introdução do equalizador e também dos estágios de ganho ou pré-amplificadores, telefones e ondas de rádio, entre outras invenções, também vieram nesse período. A gravação digital surgiu no final do século XX. Desde então, floresceu com a popularidade da música digital e dos serviços de streaming online. Mas veremos mais disso adiante. Assim foram os primeiros passos da humanidade e as primeiras tecnologias de gravação. Esse anseio humano de ser lembrado e possibilidades para meios atuais de música e reprodução e gravação também, que graças aos cientistas, músicos, pesquisadores, técnicos, curiosos, amantes da música e do áudio, nos fizeram chegar nesse áudio de hoje com muita qualidade. Esse vídeo faz parte da formação História do Áudio no Brasil e no mundo. Nesse primeiro momento, falamos da pré-história. E se você gostou do vídeo, fique atento que logo iremos disponibilizar o próximo. Falaremos da era acústica e você não vai ficar de fora, né? Então, até o próximo vídeo.